Olá, irmãos e irmãs queridos, chegamos ao dia 17 dos 42 dias dessa nossa linda jornada. E ontem, no dia 16, a gente aprendeu que o amor é essencial e que toda a base da vida cristã está em cima dos relacionamentos. Além do que, aprendemos que o melhor amor que podemos dar por alguém é dispensar a ele um relacionamento que demande tempo e esforço, chamado tempo. Tempo é o melhor presente que você pode dar para alguém e por alguém também. Então hoje é o dia 17, nós vamos aprender sobre um lugar ao qual pertencer. Vamos orar. Senhor, amado doce Espírito Santo, querido Jesus, ajuda-nos a entender tudo isso. Nós queremos evoluir no sentido de irmos cada vez mais ao centro do teu coração e aprendermos cada vez mais a escrever aqui na terra uma vida cheia de propósitos que possa deixar um legado para todos aqueles que aqui ficarem e especialmente para aqueles que nos amam. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, para que se cumpra isso em nossas vidas. Meus queridos irmãos, um lugar ao qual pertencer. Esse é o título do capítulo 17 do nosso livro, Uma Vida com Propósitos. E na ideia de construirmos uma vida com propósito, o autor dá-nos hoje 2 provérbios aqui. O primeiro deles é Efésios 2:19, que fala: agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus, e pertencem à casa de Deus com todos os outros cristãos. Isso está lá em Efésios 2:19, como eu disse. O segundo versículo está em 1 Timóteo 3:15, na parte B. A família de Deus é a igreja de Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. Muito bem, vamos começar o capítulo. Você é chamado para pertencer, não somente para crer. Uau! Começou firme, né? Você é chamado para pertencer e não somente para crer. Mesmo no perfeito e imaculado ambiente do Éden, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Fomos criados para uma vida em comunidade, moldados para o companheirismo e formados para a família. E nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e sem ajuda. Não sei porque está grifado isso aqui no meu livro, tá? E nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e sem ajuda. A Bíblia não apresenta nenhum santo solitário ou eremita espiritual, ou seja, um crente que vivesse isolado dos outros fiéis, privado de companhia. A Bíblia diz que fomos ajuntados, reunidos, edificados juntos, tornados membros juntos, feitos herdeiros juntos, combinados, mantidos juntos e que seremos arrebatados juntos. Você não está mais por conta própria. Uau, você não está mais por conta própria. Embora seu relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que você fosse particular. Na família de Deus, você está unido a todos os outros fiéis e faremos parte uns dos outros por toda a eternidade. A Bíblia diz em Romanos 12:5, em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Seguir Cristo inclui pertencer, não apenas crer. Seguir Cristo inclui pertencer, não apenas crer. Somos membros do seu corpo, a igreja. C.S. Lewis observa que a palavra membro é de origem cristã, mas foi esvaziada de seu significado original. As lojas oferecem descontos a membros, e os anunciantes usam os nomes desses membros para criar listas de mala direta
Em muitas igrejas, tornar-se membro significa simplesmente adicionar o nome a uma lista, sem nenhum requisito ou expectativa. Pela perspectiva de Paulo, ser membro da igreja significa ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e inseparável do corpo de Cristo. 1 Coríntios 6,15. Precisamos restabelecer e praticar o significado bíblico desta palavra. A igreja é um corpo, não um edifício, um organismo, não uma organização. Repetindo, a igreja é um corpo, não um edifício, um organismo, não uma organização. Para que os órgãos do corpo humano cumpram seu propósito, precisam estar conectados ao corpo. O mesmo ocorre com você como parte do corpo de Cristo. Você foi criado para uma função específica, mas perderá esse segundo propósito para a sua vida se não fizer parte de uma igreja local. Você descobre seu papel nesta vida pelo relacionamento que mantém com os outros. A Bíblia diz em Romanos 12, 4 e 5. Assim, somos como as várias partes do corpo humano. Cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo, mas não o contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Jesus Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado que não tem valor. Se um órgão é de alguma forma desligado do corpo, fica paralisado e morre. Ele não pode existir por si mesmo, nem você. Desligado e arrancado do sangue vivificante da igreja local, sua vida espiritual se enfraquecerá e logo deixará de existir. Por isso, o primeiro sintoma de declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular aos cultos e a outras reuniões dos irmãos na fé. Sempre que nos tornamos descuidados com a comunidade de irmãos, todo o restante também começa a desmoronar. Ser membro da família de Deus não é irrelevante nem algo a ser negligenciado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse em Mateus 16, 18: edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é indestrutível e existirá eternamente. A igreja é indestrutível e existirá eternamente. Ela sobreviverá ao universo, assim como sua função nele. A pessoa que diz, não preciso de igreja, é soberba e ignorante. Nossa, é pegado isso aqui, hein? A pessoa que diz, não preciso de igreja, é soberba e ignorante. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Está descrito na Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 25. Na Bíblia, a igreja como um todo é chamada de a noiva de Cristo e o corpo de Cristo. Não consigo imaginar alguém dizendo para Jesus, eu te amo, mas eu não gosto da tua noiva. Ou, eu te aceito, mas rejeito o teu corpo. No entanto, é isso que fazemos quando desprezamos e depreciamos a igreja ou reclamamos dela. Em vez disso, Deus nos manda amar a igreja tanto quanto Jesus a amou. A Bíblia diz, amem sua família espiritual. Está lá em 1 Pedro 2,17. Amem sua família espiritual. Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não a amam. Vamos falar agora outra parte do capítulo. A comunidade local. Salvo em poucas e importantes exceções,
como quando alude a todos os fiéis ao longo da história, a palavra igreja é utilizada na Bíblia quase sempre para se referir a uma comunidade visível e local. O Novo Testamento parte do princípio de que o membro pertence à comunidade local. Os únicos cristãos que não pertenciam a grupos locais eram aqueles sob a disciplina da igreja, os quais eram removidos da comunidade depois de flagrados em pecado. A Bíblia diz que o cristão sem a igreja local é como o órgão sem o corpo, a ovelha sem o rebanho ou a criança sem a família. É uma situação anormal, como dá a entender a Bíblia quando diz, lá em Efésios 2:19, agora vocês já não são mais estranhos a Deus, nem forasteiros, mas sim membros da própria família de Deus e cidadãos que pertencem ao povo dele. Os valores de hoje, que advogam a independência e o individualismo, criaram muitos órfãos espirituais. Os crentes peregrinos ou sem igreja, que ficam circulando de uma igreja a outra sem filiação, nem responsabilidade ou compromisso. Muitos creem que é possível ser um bom cristão sem se unir ou mesmo frequentar uma igreja local, mas Deus discordaria veementemente disso. A Bíblia oferece muitas razões irrefutáveis para sermos ativos e comprometidos numa comunidade local. Vamos a um subtítulo. Por que você precisa da família eclesiástica? A família eclesiástica identifica-o como cristão verdadeiro. Não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se não sou comprometido com um grupo específico de discípulos. Jesus disse em João 13:35, o amor de vocês uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Quando nos reunimos em amor, como uma família na igreja, com diferentes formações, raça e posição social, levamos ao mundo um poderoso testemunho. Você não é o corpo de Cristo isolado, precisa de outros para expressar essa condição juntos, não separados. Somos o corpo do Senhor, conforme 1 Coríntios 12:27. Subtítulo: a família eclesiástica retira-o do isolamento. Então, o primeiro ponto desse aspecto aí foi que, referindo-se à igreja local, a família eclesiástica identifica-o como o cristão verdadeiro. O segundo ponto, a família eclesiástica retira-o do isolamento egoísta. A igreja local é uma sala de aula em que você aprenderá a se relacionar com a família de Deus. É o laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo. Amor com compaixão, Como membro ativo, você aprende a se interessar pelos outros e a compartilhar suas expectativas. Se uma parte do corpo sofre, as demais partes sofrem com ela. Ou, se uma parte é honrada, as demais compartilham de sua honra. Somente pelo contato regular com fiéis, comuns e imperfeitos, podemos aprender o verdadeiro companheirismo e experimentar a verdade do Novo Testamento, sermos unidos e dependentes uns dos outros. O companheirismo bíblico compreende sermos tão comprometidos uns com os outros quanto o somos com Jesus Cristo. Deus espera que entreguemos nossa vida uns pelos outros. Muitos cristãos nos conhecem. João 3,16 desconhecem. Muitos cristãos que conhecem João 3,16, desculpe-me, vou repetir de novo. Muitos cristãos que conhecem João 3,16 desconhecem a primeira carta de João 3,16, que fala: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos.
Esse é o tipo de amor sacrificial que Deus espera que você demonstre pelos outros irmãos. Uma disposição para amá-los da mesma forma que Jesus o amou. O terceiro aspecto é que a família eclesiástica ajuda a desenvolver músculos espirituais. Você jamais chegará à maturidade apenas comparecendo aos cultos de adoração como espectador passivo. Somente a participação na vida integral de uma igreja local desenvolve a musculatura espiritual. A Bíblia diz em Efésios 4,16: à medida que cada parte realiza o seu trabalho em especial, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. As expressões uns aos outros, ou ainda uns dos outros, são usadas mais de 50 vezes no Novo Testamento. Recebemos ordem para amar uns aos outros, orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, aceitar uns aos outros, honrar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, perdoar uns aos outros, submeter-nos uns aos outros e sermos dedicados uns aos outros, além de muitas outras obrigações mútuas. Isso é ser membro do ponto de vista bíblico. Essas são as responsabilidades familiares que Deus espera que você cumpra na comunidade local, com quem você vem agindo dessa forma. É uma pergunta do autor aqui. Deus espera que você cumpra tudo isso na comunidade local. Com quem você vem agindo dessa forma? Pode parecer mais fácil ser santo quando não há mais ninguém por perto para frustrar suas preferências. Mas essa é uma santidade falsa, que não foi posta à prova. O isolamento é deliberadamente enganoso. É fácil nos enganarmos pensando sermos maduros quando não há ninguém para nos contestar. A verdadeira maturidade manifesta-se nos relacionamentos. Meu Deus, que importante isso, meu irmão, minha irmã, que está aí escutando esse áudio da lição número 17, onde fala de um lugar ao qual pertencer. Vou repetir: a verdadeira maturidade manifesta-se nos relacionamentos. Precisamos de algo mais que a Bíblia para crescer. Precisamos de outras pessoas, de outros irmãos. Crescemos mais fortes e mais rapidamente, aprendendo uns com os outros e sendo responsáveis uns pelos outros. Quando os outros compartilham o que Deus lhes ensina, também aprendemos a crescer. O corpo de Cristo precisa de você. Deus tem uma função específica para você na família cristã. Isso se chama ministério. E o Senhor lhe concedeu talentos para essa missão. Um dom espiritual é dado a cada um de nós, visando ajudar toda a igreja. Como está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A comunidade local é o lugar planejado por Deus para que você descubra, desenvolva e utilize seus talentos. Você até pode ter um ministério mais abrangente, mas será algo adicional a seu serviço no corpo local. Jesus não prometeu edificar seu ministério, prometeu edificar a igreja dele. Você participará na missão de Cristo no mundo. Enquanto Jesus andou entre os homens, Deus trabalhou por meio do corpo físico de Cristo. Nos dias de hoje, ele usa o corpo espiritual de seu Filho. A igreja é um instrumento do Senhor neste mundo. Não devemos apenas ser exemplo de amor de Deus, amando-nos uns aos outros.
devemos também transmiti-lo em conjunto ao restante do mundo. Esse é um privilégio maravilhoso concedido a todos nós. Como membros do corpo de Cristo, somos suas mãos, seus pés, seus olhos e seu coração. Me permita repetir: como membros do corpo de Cristo, somos suas mãos, seus pés, seus olhos e seu coração. Ele realiza sua obra no mundo por meio de nós, e cada um tem uma contribuição a dar. Paulo afirma em Efésios 2:10, ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus, e a ele nos unimos nessa obra grandiosa, a boa obra que ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Outro subtítulo: a família eclesiástica irá impedi-lo de retroceder. Nenhum de nós está imune à tentação. Em circunstâncias apropriadas, você e eu somos capazes de cometer qualquer pecado. Jeremias 17:9 está dizendo isso. Deus sabe disso. Por esse motivo, ele nos atribuiu individualmente a responsabilidade de mantermos uns aos outros no caminho certo. A Bíblia diz: encorajem-se uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3:13. Não é de sua conta, não é uma frase cristã. Somos chamados e recebemos ordem para nos envolvermos com a vida uns dos outros. Se você conhece alguém que se mostra espiritualmente inconstante neste exato momento, é de sua inteira responsabilidade procurá-lo e trazê-lo de volta à comunhão. Tiago adverte: prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedido que ela se afaste de Deus. Tiago disse onde isso, pastor? Diz em capítulo 5 do livro de Tiago, versículos 19 e 20. Um benefício relacionado à igreja local é que ela também proporciona a proteção espiritual de líderes dedicados. Deus atribui aos pastores a responsabilidade de guardar, proteger, defender e cuidar do bem-estar espiritual do seu rebanho. A Bíblia diz: a responsabilidade deles é zelar pela alma de vocês, e eles sabem que devem se responsabilizar por isso diante de Deus. Hebreus 13:17. Satanás exulta ao ver fiéis afastados, desligados da vida, do corpo, isolados da família de Deus e indiferentes para com os líderes espirituais, pois sabe que tais crentes estão indefesos e impotentes contra suas estratégias. Subtítulo: está tudo na igreja. Em meu livro Uma Igreja com Propósitos, explico como fazer parte de uma igreja saudável é essencial para viver uma vida saudável. Espero que você também leia esse livro, pois ele o ajudará a compreender como Deus planejou a igreja especificamente para auxiliá-lo a cumprir os 5 propósitos que ele tem para a sua vida. Ele criou a igreja para satisfazer suas 5 necessidades mais importantes: um propósito para o qual viver, pessoas com quem viver, princípios pelos quais viver, uma profissão para se sustentar e força para seguir vivendo. Não há outro lugar no mundo em que você possa achar esses 5 benefícios em um só lugar. O propósito de Deus para a igreja são idênticos aos 5 propósitos que ele tem para você. A adoração ajuda-o a se concentrar em Deus. A comunhão ajuda-o a enfrentar problemas da vida. O discipulado ajuda-o a fortalecer a fé. O ministério ajuda-o a descobrir seus talentos. E o evangelismo ajuda-o a cumprir sua missão.
No mundo não há nada que se compare à igreja. Outro subtítulo, o subtítulo final desse capítulo: sua escolha. Sempre que uma criança nasce, torna-se automaticamente parte da família universal dos seres humanos. Mas essa criança também se torna membro de uma família específica, onde será nutrida, cuidada e crescerá forte e saudável. O mesmo ocorre do ponto de vista espiritual. Quando você nasce de novo, torna-se automaticamente parte da família universal de Deus, mas também precisa se tornar membro de uma versão local da família de Deus. A diferença entre frequentar uma igreja e ser membro dela está no comprometimento. A diferença entre frequentar uma igreja e ser membro dela está no comprometimento. Os frequentadores são espectadores que ficam à parte. Os membros envolvem-se no ministério. Os frequentadores consomem, os membros contribuem. Os frequentadores querem os benefícios que a igreja propicia sem participar das responsabilidades. São como casais que querem viver juntos sem o compromisso do casamento. Por que é importante filiar-se a uma igreja local? Porque isso prova que você está de fato comprometido com irmãos e irmãs espirituais, não somente na teoria. Deus quer que você ame pessoas reais, não pessoas ideais. Você pode passar a vida inteira buscando a igreja perfeita, mas jamais a encontrará. Você foi chamado para amar pecadores e imperfeitos, assim como Deus faz. No livro de Atos, os cristãos de Jerusalém eram bem específicos em seu compromisso uns com os outros. Eram dedicados à comunidade. A Bíblia diz em Atos 2,42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Hoje Deus espera que você se comprometa com as mesmas coisas. A vida cristã é mais que apenas um compromisso com Cristo, e inclui o compromisso com os outros cristãos. Os cristãos da Macedônia compreenderam isso, como Paulo relata. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Tornar-se membro de uma igreja local é o passo que vem naturalmente a seguir, uma vez que você tenha se tornado filho de Deus. Você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de fiéis. A primeira decisão traz a salvação, a segunda decisão traz a comunhão. E aí termina o capítulo número 17, um lugar ao qual pertencer, a igreja local, né? Então vamos pensar sobre o nosso propósito. Somos chamados para pertencer, não apenas para crer. Esse é o tema da reflexão para pensarmos até amanhã. Pense aí nos seus botões, como diz o ditado. Sou chamado para pertencer, não para crer. E o versículo, pastor, qual é? É 2 Coríntios 8:5. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Qual a pergunta para meditar até amanhã? Meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus? Meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus? Pense até amanhã sobre isso, meu irmão, minha irmã. Eu oro a Deus nesse momento para terminarmos esse capítulo, pedindo que Ele nos dê graça de entender a importância de pertencermos ao corpo de Cristo, uma igreja local, uma célula local. Que Deus possa nos abençoar. Jesus, eu oro que o Senhor cuide de cada pessoa que está lendo esse livro, e especialmente aqueles que estão nos acompanhando aqui nos áudios. O Senhor abençoe suas casas, suas famílias, suas finanças,
seus relacionamentos, e o Senhor dê graça para que, nas coisas que cada um de nós vamos identificando, que precisamos gerar mudanças, e como mudança dói, nós precisamos do teu apoio para suportar as dores das mudanças, mas nós queremos mudar para sermos cada vez mais parecidos contigo, Jesus. Essa é a nossa oração, amado Espírito Santo, em nome do Filho de Deus, amado Jesus. Amém? Deus abençoe todos.